Vacina de Oxford, vacina da China, vacina da Pfizer, vacina da Johnson. Putz, é tanta vacina? É verdade, os dados mostram que já existem mais de 180 vacinas em alguma fase diferente de estudo e desenvolvimento. Mas qual que é a diferença entre elas? Qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem, qual que é a mais promissora delas? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje aqui do canal. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Gustavo Lenci Marques, eu sou médico, especialista em cardiologia clínica médica e também sou professor universitário. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente discute assuntos relacionados à medicina e às ciências da saúde de uma forma simples e descomplicada, direcionada a você, que é médico ou não. E no vídeo anterior, eu já tinha comentado sobre por que demora tanto o desenvolvimento de uma vacina. Se você ainda não viu esse vídeo, clica aqui e assiste logo depois desse daqui. Inclusive, pensando nisso, muita gente me perguntou também, por que tá indo tão rápido as vacinas dessa vez? Não tem alguma coisa estranha? Quem sabe eu até grave um vídeo a respeito disso no futuro. Se você gosta dessa ideia, escreve aqui nos comentários, não esquece de deixar o teu like, se inscrever se ainda não for inscrito. Agora sim, vamos lá pro vídeo. Bom, como eu já falei inicialmente, existem mais de 180 tipos de vacina em desenvolvimento nesse momento. E nesse vídeo não teria como falar de todas elas, então eu vou falar só daquelas que estão em fases mais avançadas. E começando, vamos falar das vacinas que utilizam a tecnologia de vírus inativados. O que é isso? São os vírus mortos. Seriam os vírus que sofreram um processo e eles não têm mais atividade biológica, eles não são mais capazes de gerar doença. Mas eles ainda conseguem ensinar o nosso corpo como combater o vírus. Então, eles partem da ideia que você injeta o vírus já morto, com isso o teu corpo passa a aprender a combater aquele vírus. Essa tecnologia ela já é bem antiga e utilizada em uma série de vacinas que a gente usa aí no nosso dia a dia. Como vantagem, ela é segura, pois ela não pode gerar a doença, tá? Então a pessoa não pode ter Covid-19 por meio da vacina. Desse tipo de vacina, nós temos alguma em fase de estudos. A primeira delas é a dita vacina chinesa, e eu já vou explicar porque que eu falo entre aspas, que é a que está em testes lá pelo Instituto Butantan, em parceria com a empresa multinacional chinesa chamada Sinovac. A Sinovac ela é uma empresa multinacional listada em bolsa americana e que já desenvolve uma série de vacinas para o mundo todo. Ela está usando essa tecnologia e está produzindo a vacina e fazendo estudo em várias partes do mundo. E aqui no Brasil é o estudo aí que está em andamento em parceria com o Butantan. A gente ainda não tem os resultados do estudo de fase 3, né, que é aquele estudo maior, mas a gente tem os resultados do estudo de fase 2, que mostrou uma boa taxa de imunização nas pessoas que tomaram. Existem outras vacinas com essa tecnologia também em andamento. E duas delas também são chinesas. E são desenvolvidas pela empresa agora estatal, ou seja, do governo chinês, que é a Sinopharm. Essas vacinas, elas têm um princípio bem parecido e elas estão em testes em outros locais, como por exemplo, no Marrocos, no Peru, na Argentina, nos Emirados Árabes e na própria China. E vale ressaltar que o governo dos Emirados Árabes, desde 14 de setembro, ele já iniciou a vacinação com essa vacina dos seus profissionais de saúde, mesmo que ela ainda não tenha resultados de estudos mais avançados demonstrando a real eficácia dela. Então, algo contestável, mas que já foi feito. E por fim, ainda com essa tecnologia, nós temos uma vacina que pouco se fala, mas que também está em estudo já de fase 3, que é uma vacina feita na Índia, por uma empresa chamada Bharat Biotech. E os estudos dela estão ocorrendo exclusivamente lá naquele mesmo país, na Índia. Outra tecnologia que existe seria a de vírus atenuados, que seria o vírus enfraquecido. Esses vírus seriam os próprios vírus que causam a doença, mas de uma forma artificialmente induzidos a causar uma doença mais leve. Como por exemplo, nós temos aqui a vacina da rubéola, do sarampo, a da febre amarela. O problema é que esse tipo de vacina eles podem, teoricamente, induzir a doença. Então eles não seriam o método ideal para o desenvolvimento de uma vacina. Quanto ao coronavírus, nós temos apenas uma vacina utilizando essa tecnologia e ela está em fase muito inicial ainda de estudo. Então, acho que nem vale a pena comentar mais a respeito disso aqui. O outro tipo de vacina é o de proteína recombinante. E o que é isso? É como se a gente desse um pedacinho do vírus, que seria essa proteína, que ensina ao nosso corpo como combater o vírus. É como se você desse um pedaço dele, o teu corpo reconhece aquilo, e quando entra em contato com o vírus, ele sabe como combater. De uma forma bem simplificada seria isso. Existe uma vacina hoje que está em fase avançada que utiliza essa tecnologia, que é uma vacina de uma empresa chamada Novavax. Ela tem um estudo que está sendo conduzido nesse momento lá nos Estados Unidos exclusivamente, com 15 mil pessoas. E a empresa
empresa tem uma perspectiva ambiciosa de garantir até o ano que vem, até o final de 2021, pelo menos 100 milhões de doses da vacina no mercado. E outra tecnologia nova e que vem sendo muito utilizada é a tecnologia dos vetores virais. O que é isso? Essa tecnologia utiliza um outro vírus que não o coronavírus, como por exemplo um vírus que causa resfriado, um vírus inócuo ou até mesmo um vírus inativado, um vírus morto que não é o coronavírus. Mas por meio dessa tecnologia, ele coloca uma proteína do vírus na parte externa desse outro vírus. É como se a gente pegasse um vírus que não causa mal e colocasse uma fantasia de coronavírus nele. E o nosso corpo, ao reconhecer esse vírus, ele entende que é o coronavírus e passa a aprender a combatê-lo. É uma tecnologia muito interessante. Com essa tecnologia, a gente tem várias vacinas aí no mercado. Talvez a que mais tenha se falado até o momento é a vacina lá da AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, porque essa vacina foi uma das primeiras a entrar em fase de testes, inclusive aqui no Brasil. Inclusive eu comentei lá num vídeo passado quando teve aquele efeito colateral em um dos participantes, que muita gente comentou sobre os riscos da vacina. O que eu já desmistifiquei lá no vídeo anterior. Se você também não viu, vou deixar aqui o link no final do vídeo. E segundo o CEO da AstraZeneca, ele pretende colocar essa vacina no mercado até o começo do ano que vem. Recentemente saíram os estudos com os resultados de eficácia dela, demonstrando que ela também é muito eficaz. E parece que vai sair bem barata do ponto de vista financeiro, sendo uma coisa bem interessante. Outra vacina que está em teste no Brasil e que utiliza esse mecanismo também é a vacina da Janssen, que é a Johnson & Johnson. Essa vacina utiliza a mesma tecnologia e já está também em fase de estudo em vários locais do mundo. O Brasil, inclusive, aqui em Curitiba. E essa vacina também foi bastante falada quando teve também uma interrupção por causa de um evento adverso, mas que, novamente, como eu já expliquei, isso faz parte do próprio processo da pesquisa. E a meta da Johnson é ainda mais ambiciosa. Eles querem, até o final do ano que vem, produzir pelo menos 1 bilhão de doses dessa vacina. Tomara que dê certo. Ainda não temos os resultados do estudo. Quando tiver, eu atualizo lá no meu Instagram ou no meu Twitter. Segue lá para não ficar desatualizado. Mais uma vacina que utiliza essa tecnologia e também foi muito falada é a vacina lá Sputnik V, que é uma vacina russa. Essa vacina ela é bem polêmica. Primeiro, porque ela divulgou os resultados do estudo dela, mas com muito pouca transparência. Houve até um questionamento se não tinha paciente que estava sendo contado duplicado ali, e não houve abertura de dados para isso ser reavaliado externamente. Sem falar que a Rússia optou por iniciar a vacinação antes mesmo desses resultados de segurança e eficácia, o que deixa muito preocupante. Por causa dessa falta de transparência, apesar de prometerem que ela venha muito barata ao mercado, eu fico um pouco receoso e acho que cabe uma análise maior antes de colocar todas as fichas nessa vacina. Inclusive, alguns estados brasileiros já estavam negociando a compra dela. Recomendo cautela. E por fim, a outra vacina que utiliza essa tecnologia também está sendo produzida na China. Veja só, já é a 4ª vacina que a gente comenta aqui que está sendo produzida na China. Por isso que não dá para unificar tudo como a vacina chinesa. Que é uma vacina de uma empresa chamada CanSino. Ela é uma empresa vinculada à Academia Militar Chinesa e tem como objetivo gerar a imunização dos soldados do exército chinês. Então essa é totalmente militar mesmo. Essa vacina já está em fase de testes também. Além de soldados, ela está sendo testada lá no Paquistão e na Arábia Saudita. Por fim, temos as vacinas genéticas. São as vacinas que utilizam tecnologia bem avançada de engenharia genética e infundem um pedacinho do DNA do vírus justamente para o nosso corpo aprender a combater esse vírus. A primeira dessas divulgada foi de uma empresa americana chamada Moderna. Ela apresentou um bom resultado nos estudos de fase 2 e já está com estudos avançados na fase 3, que é aquela fase populacional, com mais pessoas. Interessante dessa vacina é que alguns governos já até se comprometeram em comprar ela, como por exemplo, o Canadá, o Japão, o Catar e o próprio Estados Unidos. E outra vacina que utiliza essa tecnologia e também está sendo bastante comentada é a vacina da Pfizer, em parceria com uma empresa alemã chamada BioNTech. Essa vacina foi a primeira a ter os estudos de fase 3 divulgados o resultado e demonstrou uma alta taxa de eficácia, com mais de 90%, e teve como característica também a única a ser testada na população pediátrica, em crianças. Ela demonstrou um resultado muito promissor e alguns governos inclusive já compraram essa vacina, como novamente os Estados Unidos, o Japão e alguns países da União Europeia. A Pfizer informou que ela pretende produzir 1,3 bilhões de doses dessa vacina
até o final do ano que vem. Novamente, uma meta bem arrojada. Um problema dessa vacina é que ela precisa ser armazenada a menos 80 graus. Para você ter ideia, esses freezers que nós utilizamos normalmente para congelar carne, para congelar alimentos, eles chegam lá no máximo a menos 20. Você precisaria de um freezer que chegue a menos 70 ou a menos 80 graus para manter essa vacina viável, o que dificulta muito a logística dela. Ainda mais quando a gente fala em vacinação em áreas remotas, né? Imagina regiões do interior, países com menor níveis de desenvolvimento, o que torna essa vacina limitada do ponto de vista de distribuição. E por causa desses dados, como vocês devem ter visto que eu falei aqui, vários países já compraram, tem a questão da distribuição, existe uma preocupação mundial de uma distribuição desigual das vacinas, em que vacinaria-se primeiro os países mais desenvolvidos e os demais países acabassem sofrendo por mais tempo ainda com a pandemia. Então já são países com menos condições e que teriam a pandemia mais prolongada justamente pela falta de acesso à vacinação. Para evitar que isso aconteça, ocorreu uma iniciativa global chamada COVAX e que o Brasil faz parte em muitos desses laboratórios que eu citei de pesquisa. Essa iniciativa tenta garantir uma distribuição homogênea das vacinas pelo mundo, de forma a equilibrar isso e que não tenha essa desigualdade. E para definir essa distribuição, eles considerariam os vieses locais e a vulnerabilidade das populações. Uma ideia muito interessante. Em resumo, temos várias vacinas em andamento até agora. Muita gente está especulando sobre preço, mas isso ainda é muito cedo para a gente falar. Cada uma delas tem uma característica específica de benefício, de dificuldade, de tecnologia, mas a gente nunca viu tantos esforços unidos em direção a um único propósito. Nenhuma outra doença teve tanta empresa trabalhando no desenvolvimento de uma vacina e com tanta tecnologia. Por isso que os estudos estão aí de uma forma mais acelerada. Diversas foram as pandemias na história que já acabaram graças ao desenvolvimento de uma vacina, como por exemplo a varíola, como por exemplo a poliomielite, como por exemplo o sarampo. E do fundo do meu coração, é isso que eu espero que aconteça já no ano que vem e que possamos aos poucos retomar a nossa vida como era anteriormente. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com quem você acha que tem interesse. Isso é muito importante para ajudar o canal a continuar crescendo e motivando a trazer informação de qualidade para vocês. As referências bibliográficas que eu utilizei estão aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado e até o próximo. Mais um vídeo de coronavírus. Já tô cansado de falar de Covid. Espero que chegue logo essa vacina e eu possa fazer vídeo de outras coisas aqui no canal.